Dirigi o carro alugado pela longa alameda ladeada por palmeiras que levava à casa dos meus pais em Alphaville. Um cheesecake caseiro que eu passara a manhã inteira aperfeiçoando repousava no banco do passageiro. Sou analista financeira em São Paulo, mas peguei o voo de volta só para isso. Tudo o que eu queria era um único e descomplicado jantar de Ano Novo. Saí para a ampla varanda dos fundos. A churrasqueira de alvenaria soltava colunas de fumaça no ar do fim de tarde. Meu irmão, Leonardo, ergueu o olhar das peças de picanha que arrumava na grelha. Ele não ofereceu um sorriso. "Este ano é só para a família mais próxima", ele declarou. Seu tom era tão casual, tão displicente, que se poderia pensar que ele estava comentando sobre o tempo. Fiquei ali, paralisada. Tentei ignorar o comentário e procurei por minha mãe, Helena. Ela estava perto da enorme mesa da varanda, arrumando pratos de aparência cara. Ela encontrou meus olhos por uma fração de segundo. Então, com uma calma que era mais arrepiante do que qualquer grito, caminhou até a churrasqueira, usou um pegador para pegar meu bife e raspou-o, sem cerimônia, na tigela do cachorro. "Ninguém estava te esperando, Mariana", disse ela, com a voz completamente vazia. Max, o labrador premiado da família, começou a devorar meu jantar com entusiasmo. A humilhação era uma queimadura quente e aguda no meu peito. Olhei para o cheesecake perfeito em minhas mãos. Coloquei-o gentilmente em um lugar vago na mesa. Virei nos calcanhares e voltei para o meu carro alugado, sem dizer uma única palavra. Naquela noite, eu estava sentada na penumbra de um quarto de motel barato. Abri o aplicativo do meu banco, meu polegar se movendo com uma estranha e nova firmeza. Eles davam tudo como garantido, então eu estava prestes a congelar cada conta conjunta, cada centavo. Eu não acelerei, não derramei uma lágrima. Apenas dirigi. O cheesecake ainda estava na mesa da varanda deles. Meu cheesecake caseiro, estilo paulistano. Fiquei me perguntando se eles se dariam ao trabalho de comê-lo ou se o jogariam no lixo junto com a minha picanha. Cheguei à conclusão de que provavelmente o comeriam. Eles eram meticulosos em nunca desperdiçar comida, apenas pessoas. A rodovia era uma fita escura se estendendo pela noite. O rádio estava silencioso. Passei pelas propriedades opulentas e perfeitamente cuidadas de Alphaville, pelos campos de golfe iluminados e resorts 5 estrelas, até que as casas ficaram menores e os postes de luz mais baratos, cada vez mais distantes um do outro. Então vi uma placa: motel, vagas. O O zumbia e piscava erraticamente. Pareceu certo. Estacionei o carro no estacionamento quase vazio. Um homem atrás de um grosso painel de acrílico me alugou um quarto. Paguei em dinheiro, sem rastros. É um hábito profissional. Como analista financeira, estou sempre pensando nos rastros. O quarto tinha um cheiro persistente de cigarro velho e cândida industrial. O carpete parecia fino e gasto sob meus sapatos. O ar-condicionado de janela zumbia uma melodia alta e monótona. Depois deu um solavanco violento e voltou ao seu zumbido. Girei a tranca. Deslizei a corrente de metal manchada em seu fecho. Sentei-me na beirada da cama. O edredom era duro, engomado até a submissão. Eu estava absoluta e completamente sozinha. E pela primeira vez desde que pousei em São Paulo, eu conseguia respirar fundo de verdade. Eu deveria estar em uma festa agora. Deveria estar segurando uma taça de champanhe, rindo com minha família, contando os segundos para a meia-noite. Em vez disso, eu estava em um motel decadente. O único som era o ronco baixo de um caminhão em marcha lenta no estacionamento. Minha mente viajou para meu apartamento em São Paulo. Era pequeno, mas impecável, e era meu. Eu tinha trabalhado incrivelmente duro por ele. Fazia semanas de 60 horas de trabalho. Economizava meu dinheiro meticulosamente. Pagava cada conta no dia em que chegava. Eu era responsável. Eu sempre fui a responsável. Era o que minha mãe, Helena, sempre dizia.
A Mariana é a responsável, ela dá conta. E dar conta, eu aprendi, era apenas um eufemismo para pagar pelas coisas. Peguei meu celular. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes. A raiva não havia desaparecido, apenas esfriou, solidificou-se em outra coisa. Senti uma clareza fria e dura se instalar sobre mim. A queimação inicial da humilhação havia sido cauterizada, e era isso que restava. Abri o aplicativo do meu banco. Tínhamos uma única conta conjunta. Era antiga, aberta quando fui para essa faculdade. Eu havia tentado fechá-la anos atrás, mas minha mãe insistiu que a mantivéssemos ativa. Para emergências, ela argumentou: e se precisarmos te mandar dinheiro para alguma coisa? Eles nunca, nenhuma vez, me mandaram dinheiro. Eu era quem mandava dinheiro para eles. Meu nome era o titular da conta. Meu salário quinzenal era depositado diretamente nela. De lá, eu transferia minhas despesas pessoais, aluguel, contas, supermercado, para minha conta particular em São Paulo. Eu deixava o restante substancial na conta conjunta. Deixava para a família, para a casa, para as contas deles, para as vidas deles. Toquei no histórico de transações. Comecei a rolar, e rolar, e rolar. 30 de dezembro, R$ 1.200. Clube de Campo Alphaville. A mensalidade do Clube do Leonardo. Eu sabia que ele jogava golfe, claro. Só não percebia que era eu quem pagava por isso. Podia imaginá-lo perfeitamente, com um taco novinho em folha, rindo com seus amigos playboys do mercado financeiro. Tudo às minhas custas. 29 de dezembro, R$ 4.500. A escolha do sommelier. A cobrança tinha as iniciais, H e Helena Evans, minha mãe. Ela sempre se gabava de sua coleção de vinhos selecionados, chamando-a de seu pequeno investimento. Eu sempre presumi que meu pai pagava por isso. Mas meu pai, Roberto, era um homem passivo. Ele sempre seguia a liderança da minha mãe em tudo. Eu estava percebendo agora, ele apenas me deixava pagar pelo investimento dela também. 28 de dezembro, R$ 3.500. Açougue Boutique Delivery. A descrição desta era curta e direta. Comida do Max, Maximum, o cachorro. Eles estavam gastando R$ 3.500 em carne orgânica de primeira para o cachorro. O mesmo cachorro para quem minha mãe acabara de dar a minha picanha. Uma risada borbulhou do meu peito, mas era um som seco, horrível, sem humor. Eles estavam alimentando o cachorro melhor do que estavam dispostos a alimentar a própria filha, e eu estava pagando a conta. Meu bônus anual de trabalho havia sido depositado naquela conta na semana passada. R$ 75 mil. Eu havia trabalhado noite adentro por 3 semanas seguidas para ganhar aquele bônus. Eu ia usá-lo para finalmente quitar o restante do meu financiamento estudantil. Verifiquei o saldo atual. Tinha desaparecido quase completamente o clube de campo, o vinho de safra, a carne gourmet para cães, presentes de Natal que eu não recebi, móveis novos para a varanda onde eu não era bem-vinda. Cada cobrança era um corte pequeno e preciso, 1000 pequenos cortes. Este ano é só para uma família mais próxima. Tudo fazia um tipo horrível de sentido agora. Eu não era da família próxima. Eu era um recurso. Eu era um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico que acabara de ser informado de que não era mais bem-vindo na festa. Meu celular vibrou, a vibração me assustando no quarto silencioso. A tela brilhou. Tio Bento. Tio Bento era irmão da minha mãe, a ovelha negra designada da família. Ele morava em uma cidadezinha a algumas horas da capital, onde tinha uma pequena oficina de motores. Ele era um homem quieto e despretensioso, que consertava coisas. Ele nunca ia às grandes festas de família. Minha mãe sempre se referia a ele como uma decepção. Ele também era a única pessoa em toda a família que sempre se lembrava de me mandar um cartão de aniversário. Era sempre o mesmo. Um cartão simples com uma nota nova de R$ 100 dobrada dentro e as mesmas palavras escritas à mão. Não deixe eles te moerem, garota. Atendi a chamada. Mariana? Sua voz era baixa e rouca.
Oi, tio Bento, eu disse, minha própria voz mal um sussurro. Você está bem? Ouvi dizer que você foi embora. Você ouviu? A velocidade da fofoca me surpreendeu. Liguei para o seu pai só para desejar um feliz ano novo. Ele passou o telefone para minha sua mãe. Ela estava no meio de uma reclamação. O que ela disse? Ela disse que você apareceu sem ser convidada e fez uma cena. Fechei os olhos com força. Não disse nada. Eu tinha levado um cheesecake. Eu sei, disse ele como se lesse minha mente. Eu te conheço, Mariana. Sua mãe. Ela estava mais furiosa porque você colocou o cheesecake na mesa nova da varanda dela sem um descanso de panela. A mesa? Era com isso que ela estava preocupada. A mesa, ele confirmou. Não com você. Uma pergunta estúpida e infantil escapou dos meus lábios. Eles estão bravos comigo? Bento ficou em silêncio por um longo momento. Não, garota. Esse é o problema todo. Perguntei para onde você tinha ido. Sua mãe apenas disse: ela saiu emburrada. Ela vai voltar. E então o Leonardo aumentou a música. Eles nem notaram que você saiu. As palavras deveriam ter me despedaçado. Deveriam ter sido o golpe final no meu coração já partido. Mas não doeram. De uma forma estranha, elas me libertaram. Passei a vida inteira esperando que eles finalmente me vissem, me reconhecessem. E eles nunca o fariam. Eu era completamente invisível para eles, até o momento em que uma conta vencia. Mariana? Bento perguntou. Ainda está aí? Levantei-me da cama. Espiei pela pequena fresta nas cortinas a placa do motel piscando. Sim, tio Bento, estou aqui. Então, o que você vai fazer? Olhei para o meu celular, ainda aberto no aplicativo do banco. Vi os R$ 1.200 para o golfe e os R$ 4.500 para o vinho. É bom, eu disse. O que é bom? É bom que eles não tenham notado. Torna isso muito mais fácil. O que é mais fácil, Mariana? A voz do tio Bento tornou-se cautelosa. Ele conhecia minha família. E ele me conhecia. Eles acham que eu vou voltar, eu disse. Eu estava andando de um lado para o outro no pequeno quarto agora. 3 passos até a parede. Vira. 3 passos de volta para a cômoda barata de madeira falsa. Minha mãe está convencida de que vou voltar amanhã e pedir desculpas. Esse geralmente é o seu movimento, disse ele. Não era uma acusação, apenas uma constatação de um fato histórico. Sim, eu disse. E eu sempre volto. Eu sempre digo que sinto muito. Eu sempre apaziguo tudo. E eu sempre pago a conta. Você não precisa, sabe? Eu sei. Parei de andar. Vi meu reflexo na tela escura da televisão parafusada na parede. Eu parecia exausta. Eu parecia uma mulher de 30 anos, uma analista financeira de sucesso que permitiu que sua família a tratasse como uma criança mal comportada por tempo demais. Eles te veem como um número de conta, Mariana, disse Bento. Sua voz era gentil, mas suas palavras eram como pedras. Apenas um número de conta. Não uma pessoa. Eles deram meu jantar para o cachorro, sussurrei. O quê? Eu levei um cheesecake. O Leonardo me disse que eu não era família de verdade. E minha mãe... Ela raspou minha picanha na tigela do Max, bem na minha frente. Houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. Ouvi-o respirar fundo e lentamente. Bem, ele finalmente disse. Isso resolve a questão, então. O que resolve? Faça o que você tem que fazer, garota. Você não deve nada a eles. Você já pagou suas dívidas. Droga, você pagou todas as dívidas deles também. Estou com medo, admiti em voz baixa. São eles que deveriam estar com medo. Você teve todo o poder esse tempo todo, Mariana. Você só nunca o usou. Boa noite. Me ligue se precisar de algo. Ele desligou. Ele estava certo. Eu era uma analista financeira. Eu entendia de dinâmicas de poder. Poder era apenas dinheiro. Eram apenas números em uma tela. Mas era o meu dinheiro, meus números. Sentei-me novamente na cama. Abri o aplicativo do banco outra vez. Meu polegar estava firme como uma rocha desta vez.
Naveguei primeiro para a conta conjunta, aquela com o longo e condenatório histórico de transações. Vi um botão simples, gerenciar cartões. Toquei nele. Vi meu nome, Mariana Evans, e abaixo uma lista: Leonardo Evans, Helena Evans, Roberto Evans. Todos eles tinham um cartão de crédito vinculado diretamente à minha conta, ao meu dinheiro. Toquei em Helena Evans. Uma imagem digital do cartão de crédito dela apareceu na tela. E abaixo, um botão de alternância vermelho brilhante. Congelar cartão. Pensei nos R$ 4.500 do vinho. Pensei em sua voz vazia dizendo: "Ninguém estava te esperando." Deslizei meu polegar pela tela. O botão mudou para vermelho. Cartão congelado. Uma notificação apareceu. O cartão de Helena Evans está agora inativo e não pode ser usado para novas transações ou pagamentos automáticos. Uma pequena parte do peso em meus ombros pareceu se levantar. Em seguida, Roberto Evans, meu pai. O homem que apenas ficou parado. O homem que assistiu. O homem que nunca, nem uma vez em toda a minha vida, me defendeu. Congelar cartão. O cartão de Roberto Evans está agora inativo. Em seguida, Leonardo Evans. Este ano é só para a família mais próxima. Fiquei olhando para o nome dele. Foi ele cujas palavras cortaram mais fundo. Ele era meu irmão, deveria ser meu aliado. Pensei nos R$ 1.200 para o seu clube de campo. Eu não apenas deslizei o botão, eu o pressionei, com força. Congelar cartão. O cartão de Leonardo Evans está agora inativo. Respirei fundo, um suspiro trêmulo. Isso foi a defesa. Agora era a hora da proteção de ativos. Voltei ao menu principal do aplicativo. Vi outra opção. Bloquear conta. Toquei nela. Uma tela de confirmação apareceu. Tem certeza? Bloquear esta conta impedirá todos os saques, transferências e pagamentos. Isso inclui todas as contas programadas. Pensei nas contas programadas deles. O financiamento imobiliário maciço de sua casa superdimensionada. O leasing de seus 2 SUVs de luxo. O serviço de limpeza da piscina. O paisagista. O clube do vinho do mês. A assinatura de comida de cachorro boutique. Tudo isso. Cada centavo de seu estilo de vida estava vinculado a esta conta. Tudo isso era pago por mim. Pressionei o botão. Confirmar bloqueio de conta. Eu confirmei, a tela atualizou. Uma grande e agressiva faixa vermelha agora aparecia no topo da página da conta. Conta restrita. Eu tinha feito isso. Eu os havia cortado. Inclinei-me para trás contra o edredom duro. O silêncio no quarto parecia absoluto. O ar-condicionado finalmente se aquietou em um torpor silencioso. Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, ninguém estava gastando meu dinheiro além de mim. Imaginei o que aconteceria pela manhã. Minha mãe no supermercado orgânico, seu cartão recusado. A vergonha pública. Meu irmão na loja do clube de campo, seu cartão recusado. A raiva explosiva. Meu pai no posto de gasolina, seu cartão recusado. A confusão silenciosa. Eles ficariam incandescentes de fúria. Eles me ligariam. Eles gritariam. Eles ameaçariam. Eles me diriam que eu era uma filha terrível. Eles me diriam que eu era egoísta. Olhei para o meu celular. Eu já podia sentir as vibrações fantasmas de sua onda de raiva iminente. Coloquei o celular no modo não perturbe. Desliguei o toque. Deitei-me na cama, ainda totalmente vestida. Nem me preocupei em puxar as cobertas. Pela primeira vez, o silêncio em minha vida parecia justiça, parecia paz. Adormeci em 10 minutos. Acordei com uma luz cinza e desbotada se infiltrando pelas cortinas finas e manchadas. Por um momento desorientador, eu estava à deriva, sem saber onde estava. Então meus olhos focaram nas paredes de blocos de concreto pintados e na televisão parafusada em um suporte e em uma avalanche. Tudo voltou. A festa, a picanha, o motel, o aplicativo. Sentei-me ereta. Meu celular estava na mesa de cabeceira. Eu tinha 14 chamadas perdidas. 7 da minha mãe, 4 do Leonardo, 3 do meu pai.
Eu também tinha 22 mensagens de texto. Li a primeira, da minha mãe. Cartão recusado. Resolva, agora. A Mariana antiga teria se sentido enjoada de ansiedade. A Mariana antiga estaria discando freneticamente para o celular, pedindo desculpas profusamente. Oh, meu Deus, deve ser um erro do banco, sinto muito. Vou consertar imediatamente. Eu apenas deletei a mensagem. Deletei todas elas, sem ler o resto. O congelamento foi uma boa jogada defensiva, mas eu sabia que não era suficiente. A conta conjunta era uma coisa, mas então uma memória muito mais fria surgiu. A startup do Leonardo. Cerca de 6 meses atrás, Leonardo veio a mim com um pedido. Mariana, preciso de um favor. Meus investidores estão prestes a fazer uma rodada de investimentos Série A. Preciso de uma conta limpa para direcionar o dinheiro, só para segurá-lo por 72 horas, enquanto os advogados fazem o trabalho deles. É só papelada chata. Posso usar seu nome em uma nova conta empresarial? Não é nada, eu tinha dito que sim. Claro que disse. Eu era a responsável. Eu tinha um crédito excelente. Ele era meu irmão. Pensei que estava lhe fazendo um favor. Ele me fez assinar uma pilha de papéis. Mal os li. Eu estava no meio de um projeto enorme no trabalho. Eu confiei nele. Uma onda de náusea me atingiu. Aquilo não foi um favor. Foi outra coisa completamente diferente. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém que fosse muito mais esperto sobre esse tipo de coisa do que eu. Liguei para a única pessoa que eu sabia que podia confiar. Soluções Seguras Mendes. Aqui é a Chloe. Uma voz brilhante e alegre atendeu. Chloe, sou eu. Mariana? São 6 da manhã em São Paulo. Você está na cadeia? Preciso ligar para um fiador? Ainda não, eu disse. Mas acho que posso estar em uma grande enrascada. Chloe Mendes era minha melhor amiga da faculdade de administração. Ela era contadora forense. Trabalhava para uma firma boutique que clientes de alto patrimônio contratavam quando suspeitavam de fraude. Ela era, em suas próprias palavras, uma perita profissional. Contei tudo a ela. A festa, o cachorro, o motel, as contas congeladas. Ela ouviu em silêncio. Quando finalmente terminei, ela apenas disse: Bom, já era hora. Eles são parasitas, Mariana. Você finalmente decidiu queimar os parasitas. Mas tem mais, eu disse. Expliquei sobre a startup do Leonardo, a conta limpa, o dinheiro que ele havia direcionado através de mim. O tom de Chloe mudou instantaneamente. A alegria desapareceu, substituída por gelo. Mariana, me escute com muita atenção. Ele não apenas direcionou o dinheiro, ele usou você. Ele usou seu histórico financeiro limpo e sua pontuação de crédito como um escudo legal. Se o negócio dele afundar, se ele der calote em qualquer coisa, quem você acha que os investidores vão procurar? Ele ou a pessoa responsável cujo nome está em cada documento legal? Meu sangue gelou. Eu? Você? Ele não é apenas seu irmão babaca, Mariana. Ele cometeu fraude. Ele falsificou sua assinatura em algumas dessas coisas, não foi? Eu acho que sim, em algumas. Ok, disse Chloe, sua voz agora afiada e comandante. Estamos oficialmente em guerra. Abra seu notebook. Vamos consertar isso, agora mesmo. Sentei-me na pequena e bamba escrivaninha do motel. Liguei meu notebook e me conectei ao Wi-Fi dolorosamente lento do motel. Estou conectada, eu disse. Ótimo, estou te enviando um link seguro. Clique nele. Vai iniciar um compartilhamento de tela. Serei sua copiloto. Eu cliquei. Minha tela piscou e então o cursor do mouse de Chloe apareceu. Uma pequena seta se movendo ao lado da minha. Ok, faça login nessa conta empresarial, ela comandou. Eu fiz o login. O saldo era impressionante. 750 mil reais. Esse é o dinheiro dos investidores. Eu disse. É para a empresa dele. Não, Mariana, disse Chloe, sua voz afiada como vidro. Olhe o nome da conta. Inovações Evans, LTDA. Agora olhe o titular principal. Quem é? Eu olhei. Mariana Evans. E o titular secundário? Leonardo Evans.
mas você é a principal. Isso significa que, legalmente, o dinheiro é seu. Legalmente, a empresa é sua. Ele não te fez de sócia, ele te fez de laranja. Eu não conseguia falar. Ele não apenas usou meu nome, ele me tornou a única dona de toda a sua responsabilidade. Chloe, o que eu faço? Você é analista financeira, Mariana. O que você faz com um ativo que é 100% de responsabilidade? Você o liquida, sussurrei, e se protege. Vamos mover esse dinheiro. E então vamos informar aos investidores exatamente o que aconteceu. Mas isso vai destruir a empresa dele. A empresa dele? Mariana, a empresa dele é você. Ele construiu todo o negócio dele em cima do seu bom nome. Você não foi uma cofundadora. Você foi apenas a fundação que ele planejava abandonar no segundo em que o prédio começasse a desmoronar. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Ok, eu disse. Minha voz de repente firme. Me diga o que fazer. Na hora seguinte, Chloe foi uma general de 5 estrelas comandando uma operação secreta. Abra uma nova conta poupança de alto rendimento, em um banco completamente diferente, um banco do qual sua família nunca ouviu falar. Ótimo! Agora inicie uma transferência total, todos os 750 mil. Na descrição, escreva retirada da sócia. Cliquei em transferir. Observei o saldo da Inovações Evans cair para 0 e os 750 mil reais aparecerem na minha nova conta, privada e segura. Feito, eu disse. Ótimo. Passo 1 completo. O ativo está seguro. Agora para o passo 2. Os investidores. O Leonardo te enviou o prospecto dos investidores, certo? Sim, está no meu e-mail. Abra. Preciso do nome do investidor principal. Encontrei o nome. Uma grande empresa de capital de risco. Perfeito, disse Chloe. Agora vamos redigir um e-mail. Chloe ditou. Eu digitei. Era simples, direto e desprovido de toda a emoção. Eram apenas fatos. Para, empresa investidora. Assunto, aviso urgente. Referência, Inovações Evans, LTDA. A quem possa interessar. Meu nome é Mariana Evans. Sou a titular principal e única signatária da conta associada a Inovações Evans, LTDA. Informo que meu nome e crédito foram usados por Leonardo Evans, sem meu pleno conhecimento ou consentimento, sob o falso pretexto de um favor familiar. Não consenti com as responsabilidades legais ou financeiras deste empreendimento. Recuperei todos os ativos pessoais da conta. Todas as transferências pendentes estão anuladas. Estou dissolvendo minha associação com esta LTDA, com efeito imediato. Qualquer correspondência futura sobre a Inovações Evans deve ser direcionada a Leonardo Evans. Considero este assunto encerrado. Atenciosamente, Mariana Evans. Olhei para as palavras na tela. Chloe, isso é uma bomba nuclear. Sim, disse ela. E ele construiu a bomba. Você só está se afastando antes que ela detone e te leve junto. Minha mão tremia enquanto eu movia o cursor. Envie, Mariana. Apertei enviar. Ficamos em silêncio compartilhado por 1 minuto. O único som era minha própria respiração e o zumbido distante da máquina de gelo do motel. Meu notebook apitou com um novo e-mail. É do investidor, eu disse, meu coração batendo nos meus ouvidos. Leia, disse Chloe. Eu abri. Eram 2 frases curtas. Senhora Evans, obrigada pelo seu esclarecimento. Estamos encerrando nossa oferta de financiamento Série A, com efeito imediato. Todos os contratos com a Inovações Evans estão, por meio deste, anulados. Tinha acabado. No espaço de uma única manhã, eu congelei as finanças da minha família e dissolvi sozinha a empresa do meu irmão. Seu império inteiro, desaparecido antes mesmo do sol nascer completamente. Como você se sente? Chloe perguntou. Pensei sobre isso por um longo tempo. Eu não estava feliz. Eu não estava triste. Eu sinto, disse eu lentamente, como se meu portfólio estivesse finalmente equilibrado. Essa é minha garota, disse Chloe. Você acabou de puxar o tapete do homem que construiu seu mundo inteiro em cima de você. Agora vá tomar um café.
Tenho a sensação de que a verdadeira tempestade está prestes a chegar. Chloe estava certa. A tempestade estava chegando. Tive tempo apenas para um banho rápido e uma xícara do café terrível e queimado do motel. Eu estava começando a me sentir humana novamente quando ouvi uma porta de carro batendo no estacionamento. Bateu com uma força específica e raivosa que reconheci instantaneamente. Então gritos. Qual é? O recepcionista disse 108. Era a voz do Leonardo. Mariana! Mariana! Era minha mãe. Eu congelei. Como eles me encontraram? Não importava. Eles estavam aqui. Meu coração parecia que estava tentando sair do meu peito. Meu primeiro instinto primal foi me esconder, deslizar para debaixo da cama barata, fingir que não estava lá. Era o que eu sempre fazia. Eu sou uma mulher de 30 anos, disse a mim mesma, minha própria voz um mantra silencioso. Eu sou uma analista financeira, não sou uma criança. Caminhei até a porta. Não a abri. Olhei pelo olho mágico. Era uma visão horrível e distorcida. O rosto da minha mãe estava pressionado contra a porta, seu cabelo uma bagunça. Ela ainda usava as roupas da festa de Ano Novo, a maquiagem borrada. Parecia velha e frenética. Leonardo estava logo atrás dela, o rosto vermelho e manchado de fúria. Ele parecia vibrar de pura raiva. Então as batidas começaram. B-A-M, B-A-M, B-A-M. Não era uma batida, era um punho. O punho do Leonardo. Mariana, abra esta porta. Abra esta maldita porta agora, ele gritou. Afastei-me do olho mágico, minhas mãos tremendo. O que você fez? Minha mãe gritou, sua voz aguda e fina. O que você fez? Meu cartão foi recusado, no posto de gasolina. Ela não estava preocupada. Não estava perguntando se eu estava bem. Estava furiosa por eu a ter envergonhado. No meio do abastecimento, ela gritou, sua voz falhando. Simplesmente parou, no meio do abastecimento. Você tem alguma ideia de como é isso? Todo mundo estava olhando para mim. Não disse nada. Apenas fiquei ali, minhas costas pressionadas contra a parede fria de blocos de concreto pintados. O clube de campo, Mariana, Leonardo assumiu. Eles cortaram meu cartão. Na loja do clube. Você acha isso engraçado? Você me arruinou. Os investidores ligaram. Ele estava apenas gritando agora. Um som cru e animal de pura fúria. Eles retiraram tudo. A Série A acabou tudo. Você roubou. Você roubou meu dinheiro, sua louca. Meu dinheiro, ele disse. Nunca foi dele. Sempre foi meu. Você liga isso de volta, minha mãe ordenou. O que quer que você tenha feito, conserte. Agora mesmo. Não foi assim que te criamos. Ela estava ganhando força agora, sua voz pingando veneno. Você tem 30 anos. 30. Não tem marido, não tem filhos, só tem seu empreguinho. Para que você precisa de tanto dinheiro? Dinheiro é para a família. Este ano é só para a família mais próxima. Aí estava, a verdade, nua e crua. Eu não era a família, eu era o dinheiro. E eu não era família de verdade porque não tinha marido ou filho. Eu era apenas Mariana. E isso nunca seria suficiente para eles. Senti o último resquício de medo me abandonar. Foi substituído por uma calma profunda, profunda e gélida. Eu finalmente entendi. A culpa não era minha, era deles. Passei pela porta e peguei o pesado telefone de plástico do motel. Disquei 0 para a recepção. Uma voz entediada a atendeu. Olá, eu disse. Minha voz estava calma, estava firme. Fiquei quase surpresa com o quão firme estava. Meu nome é Mariana Evans. Estou no quarto 108. As batidas na porta pararam. Eles podiam me ouvir falando. Sim, senhora, disse o recepcionista. Há 2 pessoas do lado de fora da minha porta, um homem e uma mulher. Eles não são meus convidados. Estão gritando e batendo na minha porta. Estão me assediando. Preciso que você mande a segurança. Ouvi um suspiro agudo do outro lado da porta. Mariana, não, minha mãe sussurrou. Não se atreva. Senhora, disse o recepcionista. Por favor, mande a segurança. Repeti, minha voz firme.
Eles estão invadindo propriedade privada e estou com medo pela minha segurança. Imediatamente, Sra. Evans. Desliguei o telefone. Voltei para Mouth ir à porta e olhei pelo olho mágico novamente. O rosto da minha mãe estava branco. A raiva se foi, substituída por puro choque. Incredulidade. Ela não podia acreditar que eu tinha feito isso. Leonardo estava recuando, as mãos erguidas como em rendição. Ele sabia como isso parecia. Ouvi passos pesados se aproximando pelo corredor. Um homem grande com uma camisa polo de segurança apareceu. Senhora? Senhor? Vocês precisam se afastar da porta, disse o guarda com uma voz cansada, mas firme. Essa é nossa filha aí dentro. Minha mãe tentou, com a voz suplicante. Isso é apenas um assunto de família. Ela é uma hóspede registrada, disse o guarda, claramente não impressionado. E vocês estão a assediando. Vocês precisam deixar a propriedade. Agora. Você não pode fazer isso conosco, protestou Leonardo. Eu posso, disse o guarda. E vou. Ou posso chamar a PM de Alphaville. A escolha é de vocês. Isso os calou. Observei enquanto o segurança os escoltava pelo corredor, minha mãe tropeçando em seus saltos de festa da noite anterior, meu irmão com os ombros caídos em derrota. Pouco antes de virar a esquina, Leonardo olhou para trás. Seus olhos encontraram o olho mágico. Ele sabia que eu estava observando. Você vai se arrepender disso, Mariana. Ele gritou pelo corredor vazio. Você está morta para nós. Você vai se arrepender disso. O corredor estava vazio. Estava quieto. Encostei a testa na madeira fria da porta. Coloquei minha boca bem ao lado da trava de corrente de metal. Sussurrei as palavras, apenas para mim. Eu já me arrependi. Por 30 anos. Voei de volta para São Paulo na manhã seguinte. Enquanto o avião decolava do aeroporto de Guarulhos, observei as montanhas marrons e secas do interior de São Paulo desaparecerem abaixo. Aquele lugar era o mundo deles, um lugar de casas enormes, campos de golfe artificialmente verdes e sombras profundas e frias. Fiquei feliz por deixá-lo para trás. Pousei em Congonhas. Era um dia cinzento e frio. O vento que vinha da marginal era cortante, mas eu o amava. Parecia real. Peguei um táxi para meu pequeno apartamento de 1 quarto, aquele pelo qual trabalhei tanto. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Minha correspondência estava em uma pilha no chão. Contas, lixo eletrônico e um único envelope branco e liso. Não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia instantaneamente. Era do tio Bento. Larguei minha bolsa e sentei-me no balcão da cozinha, olhando para o envelope. Parecia surpreendentemente pesado. Abri-o. Não havia carta. Não havia cartão. Havia apenas um pequeno pendrive de plástico preto, do tipo que se ganha de brinde em uma conferência. Meu coração começou a bater mais rápido. Isso não era um cartão de aniversário. Era outra coisa completamente diferente. Eu estava quase com medo de olhar. Fui até minha escrivaninha, liguei meu notebook e inseri o pendrive na porta USB. Uma janela apareceu. Havia um único arquivo nele. Era um arquivo de áudio chamado paramariana.mp3. Coloquei meus fones de ouvido e cliquei em play. No início havia apenas estática. Então ouvi uma cadeira arrastar em um piso de cerâmica. Então, a voz do tio Bento, baixa e rouca, como se estivesse falando diretamente no microfone. "Garota", disse ele, "você fez o que precisava ser feito. Não deixe ninguém te dizer o contrário." Fechei os olhos. Não percebi o quanto precisava ouvir aquelas palavras. "Depois que você foi embora", ele continuou, "as coisas ficaram barulhentas. Seu pai me ligou, ele estava em pânico total. Pediu para eu ir lá para conversar com sua mãe, para fazê-la entrar na razão. Então eu fui. Fui até lá. E por acaso eu estava com meu celular no bolso, com o gravador ligado. Sua voz parou, a estática voltou. E então eu os ouvi. Ela é uma sociopata." Era a voz da minha mãe, aguda e estridente. Quem faz isso? Quem congela o dinheiro da própria família? Depois de tudo que fizemos por ela? Depois que a criamos? "Helena, por favor", a voz do meu pai.
pequena e fraca. Talvez devêssemos apenas ligar para ela, pedir desculpas, pedir desculpas. A voz do Leonardo cortou, pingando nojo. Pedir desculpas pelo quê? Por ela ter feito uma cena na nossa festa? Pai, é ela quem deveria estar se desculpando. Ela roubou o meu dinheiro. Leonardo estava gritando agora. O dinheiro dos investidores! Ela roubou! Estava no nome dela, filho, disse meu pai em voz baixa. Isso é só papelada! Leonardo gritou. A empresa era minha. Ela deveria ser apenas a responsável, o backup. Ela está com ciúmes. Ela só tem ciúmes porque eu sou bem-sucedido e ela é uma analista de 30 anos sem vida. Eu me encolhi. A palavra ciúmes me atingiu como um tapa físico, mesmo no meu próprio apartamento, a milhares de quilômetros de distância. Temos que pegar esse dinheiro de volta, disse minha mãe. Sua voz estava fria agora. Toda a histeria falsa e em pânico havia desaparecido. Esta era a verdadeira ela. Esta era a voz que eu conhecia. Ela vai ceder, disse Leonardo, sua voz cheia de confiança. Ela é fraca, mãe. Sempre foi. Ela precisa de nós. Ela precisa se sentir parte de uma família. Dê uma semana, 2 no máximo. Ela vai se sentir culpada. Ela vai voltar rastejando, implorando para que a perdoemos. E quando ela o fizer? Minha mãe perguntou. Quando ela o fizer, disse Leonardo, nós tiramos o nome dela da conta da empresa, mas a mantemos na conjunta. Aumentamos a contribuição familiar dela e dizemos a ela que se ela alguma vez aprontar uma dessas de novo, ela está fora, para sempre. Houve uma pausa. E o apartamento dela? Meu pai perguntou. O que tem ele? Minha mãe disse com desdém. Ela não pode pagar aquele lugar e nos sustentar. Ela terá que voltar para casa. Ela pode trabalhar do seu antigo quarto. Eles estavam planejando meu futuro. Eles não estavam tristes por eu ter ido embora. Não estavam arrependidos pelo que fizeram. Estavam apenas com raiva, porque o banco deles havia fechado. E estavam esperando. Estavam esperando que eu fosse fraca. Estavam esperando que eu voltasse e pedisse desculpas por não deixá-los mais me usar. Meu estômago se revirou. Eles estavam fatiando minha vida como se já fosse deles para dividir. A gravação da minha família desapareceu. Então a voz do tio Bento voltou, clara e forte. Eles ainda falam de você como se você fosse uma carteira, não uma pessoa, disse ele. Eles não estão arrependidos, garota. Estão apenas arrependidos por você ter mudado a senha. Você fez a coisa certa. Nunca mais volte. Proteja seus ativos. Sempre. Houve um clique suave. O arquivo de áudio terminou. Meu apartamento estava silencioso. Tirei os fones de ouvido. Eu estava tremendo. Eu vinha sentindo uma pequena, minúscula e estúpida semente de culpa. Eu estava me perguntando se talvez tivesse ido longe demais. Eu estava me perguntando se deveria ligar para eles. Aquele pendrive foi um presente. Foi a prova. Foi a permissão que eu precisava para parar de me sentir culpada e começar a ser inteligente. Não deletei o arquivo. Eu o salvei. Fiz um backup na nuvem. Renomeei o novo arquivo. Evidência. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas eu não estava triste. Eu não estava magoada. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente livre. Foi uma libertação total, completa e absoluta. Eles me mostraram exatamente quem eram. E eu finalmente acreditei neles. Semanas se transformaram em um mês. O silêncio da minha família foi total. Era um novo tipo de silêncio. Não era o antigo silêncio vazio, onde eu esperaria ansiosamente que eles ligassem. Este era um silêncio duro, raivoso, de espera. Eu sabia que eles estavam esperando que eu cedesse, exatamente como Leonardo havia previsto. Eu não cedi. Fui trabalhar. Eu era boa no meu trabalho. Olhava para planilhas, analisava mercados. Os números eram seguros, os números eram honestos. Um número negativo era apenas um número negativo. Não fingia ser positivo. Não dizia que te amava e depois roubava seu dinheiro.
Paguei minhas contas, cozinhei para mim mesma, fui à academia, encontrei Chloe para tomar uns drinks. Pela primeira vez, minha vida era simplesmente minha. Então, uma noite, o silêncio se quebrou. Eram 3h17 da manhã. Meu celular vibrou na minha mesa de cabeceira. A vibração tão alta no quarto silencioso que me acordou de um sobressalto. Eu mantinha o toque ligado, um hábito de trabalho. Tinha que estar disponível para os mercados asiáticos. Mas isso não era um alerta de trabalho. A tela se acendeu. Era uma solicitação de Pix, de Helena Evans. Valor, R$13.000. Mensagem: emergência, extensão do hotel. Cano da casa estourou. Por favor, Mariana, não temos para onde ir. Congelando. Meu coração saltou para a garganta. O velho reflexo, o velho pânico. Eles estão desabrigados, a culpa é minha. Estão congelando. Minha mão tremia, quase apertei aprovar. Quase fiz isso. Ela vai ceder. Ela é fraca. Eu parei, respirei fundo. Sentei-me na cama e acendi meu abajur. Ok, Mariana, sussurrei para o quarto vazio. Seja uma analista. Analise isso. 13h17 da manhã. Um horário clássico para uma decisão baseada em pânico. Eles me queriam sonolenta e assustada. R$13.000. Um número muito específico. Não R$10.000. Não R$15.000. R$13.000. Parecia real. Quase real demais. Extensão do hotel. Cano estourou. Era uma boa história, mas eu era uma mulher de 30 anos, não uma menina de 12. Olhei para a solicitação novamente. Havia um anexo, uma foto. Toquei nela, abrindo a imagem em tela cheia. Era uma foto escura e borrada do chão da cozinha, que parecia a cozinha dos meus pais. Havia água empoçada no azulejo. Algumas toalhas estavam jogadas no chão. Parecia convincente. Mas sou uma analista. Sempre olho os detalhes. Baixei a imagem para o meu notebook. Abri e dei zoom. A água era muito rasa. Estava muito limpa. Estava empoçada perto da porta de vidro que dava para uma varanda. Dei mais um. E mais. E então eu vi. No reflexo fraco na maçaneta cromada da lava-louças, pude ver a silhueta da minha mãe. Ela estava segurando o celular. E bem ao lado dela, pude ver a distinta espiral verde da mangueira de jardim, entrando pela varanda. Não havia cano estourado. Minha mãe estava em sua cozinha no meio da noite, molhando o chão com uma mangueira de jardim. Ela havia fabricado uma emergência falsa para tentar arrancar R$13.000 da própria filha. Senti uma nova emoção subir em mim. Não era tristeza, não era mágoa, era raiva. Uma raiva fria, limpa e perfeita. Isso era um jogo para eles. Eles achavam que eu era uma idiota. Ok, pensei. Vamos jogar. Abri meu aplicativo do banco. Recusei a solicitação de R$13.000. Então iniciei uma nova transação. Enviar para Helena Evans. Valor R$250. Pensei por um longo momento sobre a mensagem. Então digitei. Pela picanha que o Max comeu. Apertei enviar. Coloquei meu celular de volta na mesa de cabeceira. Eu sabia o que estava por vir. Fui para a cozinha e fiz uma xícara de chá. Observei o céu negro sobre a Marginal Pinheiros começar a ficar de um cinza suave e machucado. Meu celular começou a vibrar na mesa de cabeceira. Não tocou. Eu havia silenciado os números deles há muito tempo. Mas a tela se acendeu. E se acendeu. E se acendeu. Peguei-o. 14 chamadas perdidas. 32 novas mensagens de texto. Abri a primeira mensagem da minha mãe. Sua vadia ingrata. A segunda. Como você ousa? A terceira. R$250? Isso é algum tipo de piada doentia? Rolei a tela. Uma mensagem do Leonardo. Você é uma sociopata. Você vai pagar por isso. Aproveite seu dinheiro. Você vai morrer sozinha. Uma mensagem do meu pai. Mariana, por favor, sua mãe está muito chateada. Isso não está certo. Nos ligue. Eles não estavam congelando em um hotel. Estavam todos em casa. Estavam todos bem acordados. Estavam todos furiosos porque o golpe deles não funcionou. R$250 foram um insulto. Fui eu dizendo, eu sei.
Eu vejo vocês. Não deletei as mensagens. Tirei prints de cada uma delas. Fui para o meu notebook, abri a pasta chamada Evidência e salvei todos os novos prints. Voltei para a cama, desliguei completamente o meu celular. Dormi melhor do que em anos. Depois do incidente dos R$ 250, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era um silêncio raivoso, de espera. Era um silêncio mortal. Eles não ligaram, não mandaram mensagens, não enviaram mais solicitações de Pix. Isso era mais assustador. Eu os conhecia. Este era o silêncio da conspiração. Segui com a minha vida. Contei a Chloe o que aconteceu. Ótimo, disse ela. Você os venceu no próprio jogo deles. Mas tenha cuidado, Mariana. Eles não vão parar. Não são pessoas razoáveis. Você está lidando com ratos encurralados. E ratos encurralados mordem. Ela estava certa. Uma semana depois, eu estava na minha mesa no trabalho, finalizando um relatório sobre futuros de mercado, quando um e-mail apareceu na minha caixa de entrada pessoal. Assunto: alerta de monitoramento de crédito. Nova consulta. Franzi a testa. Como analista financeira, tenho alertas para tudo. Meu crédito está congelado. É uma precaução padrão. Ninguém deveria ser capaz de fazer uma consulta. Fiz login no meu serviço de monitoramento de crédito. Meu coração parou. Nova conta aberta. Capital One Signature Visa. Data de abertura 4 dias atrás. Eu não conseguia respirar. Meu crédito estava congelado. Como? A menos que a pessoa que solicitou tivesse todas as minhas informações. Meu nome completo, minha data de nascimento, meu CPF, o nome de solteira da minha mãe, o mascote do meu colégio, Leonardo. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular e ligava para o número no verso do meu próprio cartão de crédito. Consegui falar com o departamento de fraudes. Olá, eu disse, minha voz fina. Meu nome é Mariana Evans. Estou ligando sobre uma conta que não abri. Sim, senhora. Evans, a voz do homem era calma. Vejo um novo Signature Visa. A senhora está dizendo que não solicitou isso? Não solicitei. Ok, vamos dar uma olhada na conta. Sim, foi aberta há 4 dias. Nós também temos um registro de você ligando para descongelar seu crédito. Eu nunca liguei. Foi alguém que passou por toda a verificação de segurança, senhora. Para onde o cartão foi enviado? Foi enviado por expresso, disse ele. Entrega em um dia para um endereço em Alphaville, São Paulo. Fechei os olhos. Há cobranças? Sim, senhora. Há várias. Eu esperei. Há uma cobrança de R$ 25.000 no Desert Diamond Casino. O que mais? E uma cobrança de R$ 22.000 na Electroshop. R$ 47.000. Em 4 dias. Leonardo não apenas me usou. Ele não apenas pegou emprestado. Ele roubou. Ele se passou por mim. Ele cometeu um crime. Isso não era mais um drama familiar. Isso era um crime. Desliguei com o banco. Eles congelaram o novo cartão e iniciaram a investigação de fraude. Liguei para minha única aliada. Chloe. Sussurrei. Eu estava em uma sala de conferências vazia no trabalho. Eu estava me escondendo. Ele fez isso. Ele roubou minha identidade. A voz de Chloe não era suave. Não era sinto muito. Era aço frio. Ok. Chega. Esta é a linha. Ele acabou de cruzá-la. Isso não é mais um desentendimento familiar. Isso é um crime federal. O que eu faço? Eu estava chorando agora. Você sai do trabalho, ela ordenou. Vá para casa. Pegue seu notebook. Pegue a pasta chamada Evidência. Estou te encontrando e não vamos para o meu escritório. Vamos para a delegacia. A delegacia era cinza e cheirava a café velho e cândida. Eu me sentia enjoada. Eu era uma analista financeira de 30 anos, sentada em uma delegacia para registrar uma queixa contra meu próprio irmão. Chloe segurou meu braço. Você é a vítima, Mariana. Lembre-se disso. Sentamos com um delegado. O nome dele era Dias. Ele parecia cansado. Coisa de família. Ele suspirou quando comecei minha história. É sempre o pior.
Eu assenti, mas eu não era apenas uma vítima chorando. Eu era uma vítima organizada. Abri meu notebook. Aqui está o alerta de monitoramento de crédito, eu disse. Aqui está a nova conta de cartão de crédito. Aqui está o endereço de entrega. Aqui está o número do relatório de fraude da Capital One. Ok, disse ele, digitando. Roubo de identidade. E aqui, eu disse, está uma pasta que venho mantendo. Mostrei a ele os prints da solicitação de Pix de R$250. Mostrei a ele as 32 mensagens de texto ameaçadoras. Contei a ele sobre o incidente do motel. Então conectei meus fones de ouvido e os entreguei a ele. E aqui, eu disse, está um arquivo de áudio. Preciso que você ouça isso. Observei o rosto dele enquanto ele ouvia a gravação do tio Bento. Vi suas sobrancelhas se erguerem quando ouviu o plano frio e calculista da minha mãe. Vi sua mandíbula se contrair quando ouviu Leonardo dizer: "Ela é fraca. Ela vai ceder." Ele tirou os fones de ouvido e olhou para mim por um longo momento. "Senhora Evans", disse ele, seu tom mudado. "Isso não é coisa de família. Isso é roubo de identidade, estelionato e um padrão de assédio." Chloe interveio. "Precisamos de uma medida protetiva, uma ordem de proteção, contra Leonardo Evans e Helena Evans. Ficamos lá por 3 horas. Registrei o boletim de ocorrência por roubo de identidade. Registrei o boletim de ocorrência por assédio. Fomos para outro departamento no mesmo prédio e preenchi a papelada para uma medida protetiva. Listei tudo: o motel, as ameaças, a identidade roubada. Quando finalmente saímos, o sol estava se pondo. Eu me sentia esvaziada. "Eu acabei de fazer isso", sussurrei. "Acabei de chamar a polícia para a minha família." Chloe colocou o braço em volta dos meus ombros. "Não, Mariana. Você chamou a polícia para as pessoas que roubaram de você e te ameaçaram. Ele deixou de ser seu irmão no momento em que te viu como uma pontuação de crédito. Meu telefone tocou alguns dias depois. Era o delegado Dias. Senhora Evans", disse ele, "apenas para te atualizar. A medida protetiva foi entregue, para ambos. Também fizemos uma visita ao seu irmão. Conversamos com ele sobre as acusações de fraude." "Oh", eu disse, "ele não ficou feliz. Mas as evidências são bem fortes. Ele usou seu nome. Agora ele terá que responder por isso sob o nome dele." Desliguei. Uma linha havia sido cruzada. Ele havia colocado meu nome em um documento legal. Agora o nome dele estava em um boletim de ocorrência. A medida protetiva era um muro. O boletim de ocorrência era uma bomba. Eu não precisava fazer mais nada. O sistema, as regras nas quais eu sempre acreditei, começaram a funcionar. O mundo de Leonardo desmoronou. Não foi apenas o caso de fraude. Os investidores que eu havia contatado por e-mail, aqueles que haviam encerrado seu financiamento, eles conversaram. No pequeno e fechado mundo das startups de tecnologia e do capital de risco, a reputação é tudo. Leonardo Evans agora era tóxico. Ele era o cara que construiu sua empresa com o nome da irmã e depois roubou a identidade dela quando ela o cortou. Ninguém o tocaria. Ele perdeu seu emprego de consultor. Teve que contratar um advogado. Advogados são muito, muito caros. E claro, eu não estava mais pagando o financiamento da casa em Alphaville. As ligações não vinham para mim, não podiam. A ordem de proteção era um escudo legal. Então as ligações foram para o tio Bento. Ele me ligou uma noite. "Só para você saber, garota", disse ele com a voz neutra. "Saber o quê?" "O banco vai tomar a casa. Execução da hipoteca." Esperei. Esperei pela culpa, por aquele sentimento esmagador e horrível de que eu tinha feito isso. Não veio. Apenas me senti cansada. "Ok", eu disse. "Sua mãe? Ela tem me ligado", continuou Bento, sem parar. Chorando, gritando. Dizendo que eu sou o homem da família agora, que preciso te fazer entrar na razão, para fazer você parar com tudo isso. "O que você disse?" Eu disse a ela que a razão é uma via de mão dupla. E o lado dela da estrada estava fechado há 30 anos. Então bloqueei o número dela.
Quase sorri. Obrigada, tio Bento. Não me agradeça, disse ele. Estou apenas limpando bagunças antigas. Se cuida, garota. Um mês depois, tive que voar para uma conferência de trabalho. Eu não voltava àquela cidade desde aquela noite. Minha apresentação correu bem. Meus chefes estavam felizes. Minha nova vida, sem família, estava indo bem. Eu tinha 1 hora para matar antes do meu voo de volta. Estava no meu carro alugado. Não sei por que fiz isso. Era como se um ímã estivesse me puxando. Dirigi por aquelas ruas familiares e perfeitas. Dirigi para a minha antiga rua, a rua onde cresci. Parei do outro lado da rua da casa. Não saí, apenas olhei. Estava horrível. O gramado antes perfeito estava marrom e morto. As belas buganvílias que minha mãe amava estavam todas mortas, apenas galhos marrons e quebradiços. As janelas estavam escuras. E cravada no meio do gramado morto havia uma placa vermelha brilhante. Tinha uma única palavra: leilão. A casa parecia pequena, parecia fraca. Todo o poder que ela já teve sobre mim, todo o medo que eu tinha daquela varanda, todas as noites que chorei no meu antigo quarto, tudo se foi. Era apenas um prédio, uma caixa feita de estuque e madeira. Era o lugar onde eles tinham tudo. Uma casa linda, um filho bem-sucedido, uma filha que pagava todas as contas deles. Eles tinham tudo o que poderiam querer, exceto o meu controle. Engatei a marcha e comecei a sair, mas então parei. Estacionei o carro no final do quarteirão, saí e joguei minha bolsa de trabalho sobre o ombro, ergui a cabeça e andei. Andei direto pelo gramado morto. Passei pela placa de leilão, passei pela varanda onde Leonardo me disse que eu não era família de verdade. Passei pela porta da frente onde eu nunca fui verdadeiramente bem-vinda. Não parei, nem mesmo diminuí a velocidade. Apenas continuei andando meus sensatos saltos de trabalho batendo no asfalto. Andei até o final da rua. Eles não haviam perdido a casa, eles haviam perdido o meu controle. E isso, descobriu-se, era a única coisa que mantinha o mundo inteiro deles unido. Meses se passaram. O leilão aconteceu. A casa foi vendida. O processo judicial com Leonardo terminou. Não foi dramático. Ele fez um acordo declarando-se culpado por roubo de identidade. Conseguiu liberdade condicional e foi condenado a pagar uma restituição. Eu sabia que nunca veria um único centavo daqueles 47 mil reais. Não importava. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre o registro público. O nome dele estava no sistema como criminoso. Meu nome estava no sistema como a vítima. A verdade estava finalmente escrita em preto e branco. Cheguei em casa do trabalho uma noite. Era inverno em São Paulo e uma garoa fina caía de lado. Havia uma pequena caixa na frente da minha porta. Era do tio Bento. Era pesada. Levei-a para dentro e cortei a fita da embalagem. Dentro, embrulhado em um pano de prato velho e limpo, havia algo de metal. Desembrulhei. Minha respiração ficou presa na garganta. Era a tigela de cachorro do Max. Era uma tigela pesada de aço inoxidável, do tipo que dura para sempre. Estava arranhada e sem brilho, mas imaculadamente limpa. Esta era a tigela. A tigela onde minha mãe havia raspado minha picanha. A tigela que continha a carne gourmet de R$ 3.500 por mês era o símbolo de cada insulto, a prova de que eu era, aos olhos deles, menos que o cachorro. Olhei de volta para a caixa. Havia um bilhete na caligrafia familiar de Bento. Garota, dizia, ele não vai mais precisar disso. Seus pais se mudaram para um apartamento pequeno. Não são permitidos cães. Eles deram o máximo. Encontrei isso quando estava limpando a garagem. Pensei que você deveria ter a última peça. Senti uma tristeza aguda, repentina e horrível. Não por meus pais. Pelo máximo, ele era um bom cachorro. Ele foi o único que pareceu genuinamente feliz em me ver naquela noite. E quando ele não era mais útil, quando não podiam arcar com sua manutenção, eles simplesmente o deram. Assim como a mim,
Segurei a tigela fria e pesada em minhas mãos. Eu poderia jogá-la fora, poderia pegar um martelo e destruí-la, mas não o fiz. Era a última peça, era o fim. Fui até o armário do meu corredor. No fundo, em uma prateleira de cima, tenho uma gaveta onde guardo cachecóis de inverno antigos. Tracei a borda fria de metal da tigela com o dedo. Coloquei-a na gaveta, debaixo dos cachecóis. Não a estava guardando como um troféu. Estava guardando-a como um lembrete. Um símbolo de cada insulto que superei. Um símbolo do que acontece quando você alimenta a dignidade de uma pessoa ao cachorro. Fechei a gaveta. Naquela noite, meu apartamento estava muito quieto, mas era um novo tipo de quietude. Antes, o silêncio da minha família parecia vazio. Era o silêncio de ser ignorada, o silêncio de esperar por uma ligação que nunca vinha. Agora, este silêncio era conquistado, era pleno. Era o som da minha própria vida se desenrolando. Era o som de nenhum drama, nenhuma solicitação de Pix às 3 da manhã, nenhum alerta de crédito, nenhum grito, nenhuma briga. Era apenas paz. Sentei-me no meu sofá e olhei pela janela para o horizonte de São Paulo, brilhando em prata e branco contra o céu escuro. A garoa caía suavemente. Era-se a minha cidade. Era o meu lar. Abri meu diário. Comecei a escrever em um recentemente. Não escrevi sobre eles. Não escrevi sobre a tigela, ou a casa, ou o dinheiro. Escrevi apenas 3 linhas. Meu novo balanço financeiro. Portfólio. Equilibrado. Posição. 0. Nada de conjunto. Meu portfólio estava equilibrado. Eu havia pego os ativos tóxicos e de alto risco, minha família, e me desfeito deles. Eu havia cortado o passivo. Minha posição era 0. Eu não estava em dívida com eles, e eles não estavam comigo. Eu não estava no vermelho, não estava no azul. Era apenas eu, e nada de conjunto. Meu nome estava apenas nas minhas coisas agora. Meu apartamento, minha conta bancária, minha vida, sem consignatários. Ninguém mais tinha a chave. O silêncio da minha família do outro lado do país finalmente parecia conquistado. Não era uma ausência, era uma presença. Era o espaço que eu finalmente tinha para viver. Fechei o diário. O capítulo estava encerrado. Fim da história.